queria convidar vocês a, prestar atenção mesmo naquilo que vai ser dito. Eu acredito bastante, assim, que vai ser uma mensagem curta e que, poxa, cara, pode transformar mesmo a sua vida, a minha vida. Transformou bastante a minha, cara. Muita coisa, de verdade, não estou falando isso da boca para fora. Muitas coisas mudaram, assim, quando eu me deparei com esse texto. E minha expectativa é, cara, que o Espírito Santo realmente faça o que ele fez no meu coração, faça até mais, faça até melhor, e que a nossa vida seja transformada essa noite. Eu vou fazer uma oração, beleza? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a sua presença é nítida aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente reconhece, Senhor, que todo poder, toda... Então, galera, ano passado, mais ou menos no início de novembro, eu comemorei 3 anos de namoro. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Eu e Isabela, a gente foi lá no Rio, comer num restaurante muito top, tá? Quem me segue no Instagram sabe o restaurante, não vou falar aqui não. Cara, o restaurante era muito maneiro. Quando eu cheguei no restaurante, eu olhei pra minha direita, cara. Simplesmente ninguém mais, ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho está sentado com a família dele comendo. Cara, eu fiquei desesperado, assim. Eu fiquei desesperado, era o Ronaldinho Gaúcho, o cara que é brabo. Aí, assim, Isabela, tu escolhe o lugar lá e tal. Eu fui no banheiro pra tentar tirar uma foto escondida dele, tipo paparazzi mesmo. E, cara, eu fiquei assim, meu Deus, é o Ronaldinho Gaúcho. E o que eu queria muito era conseguir tirar uma foto com ele, sabe? Pô, se eu conseguisse uma foto com o Ronaldinho Gaúcho e mandasse para os meus irmãos, que são apaixonados por futebol e tal, eles iam surtar. E aí, cara, uma coisa que, assim, é óbvia, é que, pô, se eu fosse alguém famoso, ou mais ou menos famoso, tipo o Ronaldinho, seria muito mais fácil tirar uma foto com ele, tá ligado? Imagina que eu fosse o Neymar. Aí chega o Neymar, qual é, Ronaldinho, que não sei o quê, jogo pior que você, mas você tira uma foto comigo? E aí, pô, tiraram uma selfie, tira uma selfie e os dois repostam até. Se chegasse o Tom Holland, que é o cara, Holland, sei lá, que fez o Homem-Aranha, falar assim, hey, Ronaldinho, tô zoando. Chegasse lá, qual é, Ronaldinho, tirar uma foto aqui e tal, com certeza tirar a foto e repostar. Pô, porque eles são famosos, né? Agora, você pega o Ronaldinho, tá? Vencedor de Copa do Mundo, campeão de Champions League, de Libertadores. E você pega o Diogo, pô, sim, acho que, entendeu? Ele não me conhece, cara, eu não sou relevante para ele de maneira alguma. Só que, pô, cara, ele topou tirar uma foto comigo. E mais, me tratou mó bem, cara, me tratou super bem. Ele é meio lentinho, tá? Fica aqui de spoiler entre a gente. Cara, ele é bem lento. Ele, pô, tiro foto sim. Cara, lentinho. Mas tirou uma foto comigo e me tratou super bem, cara. E eu fiquei muito perplexo, assim, que, pô, eu que não sou ninguém comparado a ele, pô, recebi dele, tipo, uma foto. Ele se importou comigo. Ponto de tirar uma foto. Opa, vida. E, cara, a gente vai falar de um texto em que uma situação muito mais escrachante que essa acontece. Muito mais, sei lá, muito maior. Imagina a diferença que existe entre Deus e você, beleza? Esse texto, esse salmo, já estou dando spoiler, esse salmo vai falar um pouco sobre essa discrepância e sobre como Deus, cara, ao invés de te ignorar, na verdade se importa contigo. Então, eu tenho certeza, cara, que você vai viver uma experiência, se você prestar atenção e falar com Deus, você vai viver uma experiência mais maneira do que tirar uma foto com o Ronaldinho essa noite. E o primeiro passo, cara, para você conseguir viver isso, é você abrir a Bíblia comigo, no Salmo 8. Salmo, capítulo 8, que é o Salmo 8. E aí, eu vou ficar aqui falando umas paradas, até todo mundo abrir. E a verdade é que eu nunca vou saber se vocês abriram ou não, até alguém gritar, Ronaldinho é melhor que Neymar. Aí eu vou saber. Pô, fechou. Geral abriu. Se alguém teve coragem de falar isso, pô, é porque geral abriu mesmo. E eu também acho, tá? Cara, pra mim, Ronaldinho, não tem jeito. O cara é muito bom. Então, geral abriu aí no Salmo 8. Vamos ler? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos,
Firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali tu firmaste, pergunto, que é o homem, para que com ele te importes? Quem é o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia. A gente já trocou muita ideia aqui sobre o livro de Salmos no UP. Eu não sei se você está ligado, a gente teve uma série, se eu não me engano, foram umas 8 pregações em Salmo. Eu só vou te lembrar rapidinho, cara. Salmos são poesias, são canções que a galera de Israel cantava. O livro dos Salmos é como se fosse aquele PDF da igreja, que tem as letras da igreja. Aí você vai lá, o Deus que se importou, aí vem a letra. O seu reino, venha o teu reino, aí tem lá a letra. É tipo isso aqui. Era como se fosse um hinário e a galera cantava os salmos em diversas situações. Tinha salmos para várias ocasiões. Então a galera está peregrinando no deserto. Pô, tem alguns salmos para isso. Pô, a galera está indo para o templo. Aí tem alguns salmos, né? O nego chama de salmo de escadaria, se não me engano. E a galera canta essa parada. Então tem vários tipos de salmos para várias circunstâncias. Clovinho me ensinou a dividir os salmos da maneira mais maravilhosa possível, que são salmos de alegria, salmos de lamento. A gente leu um salmo de alegria, acho que deu para perceber. A gente leu um salmo de alegria maravilhoso, que tem alguns detalhes maravilhosos. E a minha ideia aqui é explicar esse texto para vocês, beleza? Só que eu quero explicar ele através das lições. Então, eu vou pegar algumas lições que esse texto antigo traz para a gente hoje, e à medida que eu for trazendo essas lições, eu vou explicando o texto. Beleza? E a primeira lição, cara, a primeira lição que fica escrachada aqui, é que nós somos extremamente pequenos diante de um Deus que é extremamente grande. Cara, a gente é muito pequeno, enquanto Deus não é simplesmente mediano, enquanto Ele é imensamente grande. O fato de o Salmo começar e terminar com a mesma frase demonstra o que seria o seu principal propósito, sua principal função. O Salmo começa dizendo, Senhor, 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 Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Cara, o que o salmista mais queria fazer com esse texto era mostrar que Deus é glorioso, que Ele é majestoso. Esse é o principal propósito do Salmo. E o Salmo, cara, revela isso de várias maneiras. Ele começa falando que Deus está acima de qualquer coisa, inclusive das coisas terrenas. Você vê que os lábios dos recém-nascidos expressam o nome de Deus como fortaleza. Isso aqui é muito bizarro, tá? O texto fala assim, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Você pensa em fortaleza como algo importante para você proteger algo, beleza? Cara, se você quer proteger alguma coisa, tu chama Rafael Lamblé, que é fortão, pô. Tu chama... Cara, agora Deus tem tanto poder e meio que se garante tanto que Ele firma o nome dele nos que são mais frágeis. Imagina, você ter que se defender e você escolhe um recém-nascido para te defender. Recém-nascido não é capaz de fazer praticamente nada. Mas Jesus é tão poderoso que o seu poder se demonstra através dessas pessoas, dos mais pequeninos, tipo a gente, beleza? Deus é imenso. E o Salmo também vai demonstrar que o nome de Deus está acima de todas as coisas nos céus. Ele, na segunda frase do texto, é tu cuja glória é cantada nos céus. E além disso, quando ele fala da natureza, ele fala assim, ó, quando contemplo os teus céus. Então não é só como se o céu existisse. Cara, Deus fez os céus pertencem a Deus. Quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, Deus fez aquilo, Deus falou e foi feito. O Salmo quer trazer que o Senhor, o nosso Senhor, é majestoso, que o nome dele é majestoso em toda a terra. Eu queria trazer para vocês um exemplo que é, tipo, real mesmo. Acima da gente, tá? A gente consegue ver 5.000 estrelas, beleza?
Então, se todos os dias fossem limpos e você olhasse na sua janela, você ia conseguir ver 5.000 estrelas. Essas estrelas são visíveis. Mas se você desse um zoom out, se você se afastasse da Terra, alguns milhões de anos-luz, vou te falar o que é anos-luz, tá? Imagina que você consegue correr na velocidade da luz. Pô, flash, beleza? Já viram flash? Pô, correr na velocidade da luz. Imagina que você corre na velocidade da luz por milhões de anos, beleza? Essa é a distância que um ano-luz significa, se a física não, se eu não estou errado com a física. Até onde eu sei é isso, tá? Então, gente, é muita a distância, beleza? Deus ainda está lá. Deus ainda está a milhões de anos-luz. Ele ainda está presente lá, assim como Ele está aqui. E se você andar esses milhões de anos-luz, você vai conseguir ver a nossa galáxia, que é a Via Láctea, beleza? E quando você olha para a Via Láctea, você não vê 5.000 estrelas. Você vê de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. De um jeito que é praticamente impossível você ver uma imagem e tentar apontar onde está o Sol, que é bem maior que a Terra. Onde está o nosso planeta. Ou, mais impossível ainda, onde está você? E se você der mais um zoom out de 10 milhões de anos-luz na Terra, Deus ainda está lá. E você vai conseguir ver, mais ou menos, 350 milhões de Via Lácteas, de galáxias. Totalizando, então, mais de 10, eu preciso até ler aqui, sexilhões de estrelas. Mais de 10 sexilhões, é isso mesmo. 6 trilhões de estrelas. Cara, é muita estrela. Ai, doideira, cara. Essas estrelas pertencem ao nosso Deus. Deus foi quem criou essas estrelas. Se você andar 10 milhões de anos na velocidade da luz para fora da Terra, Deus ainda está lá. Deus é o cara que deu nome a cada uma dessas 10 sextilhões de estrelas. Deus é o cara que dá ordem para cada uma dessas estrelas para ir para lá e para cá. Vocês estão conseguindo entender, ainda que em parte, o quão grande é o nosso Deus? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome. Como é majestoso o teu nome. Quando contemplo os teus céus, quando eu contemplo as 10 sextilhões de estrelas que foram feitas por você, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que você firmou, pergunto, que é o homem? O que é o homem para que com ele te importes? Que é o filho do homem para que com ele você se preocupe? A resposta é óbvia. É isso mesmo que vocês estão na cabeça. O homem não é nada. O homem não é nada comparado à grandeza de Deus. A Terra é invisível se você tiver 10 milhões de anos-luz daqui. Você menos ainda. Pela lógica natural, cara, você é bastante irrelevante. Bastante mesmo. O salmista, ele olhou para as 4.000 estrelas, no máximo, que ele poderia ver, e chegou a essa conclusão: meu Deus, você que é majestoso assim, irmão, que sou eu? Quem sou eu diante de você? Ele não sabia que existia 1 quintilhão de vezes mais estrelas, mas ele já sabia que ele não era nada diante de Deus, diante da criação de Deus. Então essa é a resposta óbvia para as perguntas dele. Que é o homem para que com ele você se importe, Deus? Nada. A resposta é essa, nada. Só que a parte mais maravilhosa do Salmo não está nessa resposta que eu trouxe para vocês. A parte mais maravilhosa está justamente na pergunta. A parte maravilhosa do Salmo está no final das perguntas. Que é o homem? Nada. Para que com ele te importes. Para que com ele te perguntes, te preocupes. Essa é a parte central. Galera, a segunda lição que a gente tem desse texto. Nós temos um Deus que se importa, cara. Pô. Não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. Naturalmente a gente é irrelevante, cara. Mas a gente tem um Deus que se importa. Não dá para saber porquê, mas a gente sempre foi amado. Poxa, glória a Deus, cara. Como o Senhor é majestoso.
há um tempo atrás, acho que fui eu, Raina, Mariá, Filipada e não lembro mais quem. A gente tocou pro Kids lá na festa do Kids. E aí tinha uma música do Kids, não é do Kids não, é uma música de criança. Que, cara, ela é de criança, tá? Se você conhecer a música, você pode acabar rindo nessa parte da pregação. Mas eu chorei por uns 15 minutos vendo essa letra, cara. Assim, o nome da música é Deus Grandão. E aí ele fala, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. E aí o eu lírico, né, a pessoa que escreveu, ele fala com as crianças de um jeito assim, olha o tamanho de Deus, ó, pelo que vocês conhecem. Aí a letra vem, maior do que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, maior do que as 10 trilhões de estrelas, mais que tudo o que eu sonhei. Ele completa dizendo, me ama e me conhece. Desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem planos para mim. Cara, Deus é imenso. Deus é maior do que o universo, do que tudo que a gente pode sonhar. Mas Ele ama a gente. Mas Ele ama. Mas Ele conhece a gente. Desde sempre foi assim. Cara, eu queria muito poder dizer isso para cada um de vocês mesmo. Pô, Rebeca, cara, Deus te ama. Deus te ama mesmo. Desde sempre, cara. Ele se preocupa contigo. De verdade, você está preocupado e Ele também está preocupado contigo. Ele se importa com você. Dudão, a mesma coisa. Ele te ama. Ele te ama, Ele se preocupa. Cara, o nosso Deus é assim. Ele se preocupa com a gente. E isso é inexplicável. E aí, você quer que eu prove? Vou tentar te provar aqui, te dar algumas provas de que Deus se importa. Beleza? Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto lá, para chegar até a terra prometida, e estava muito sol, Deus enviava uma nuvem, beleza? Uma nuvem que guiava eles, que refrescava eles, que trazia sombra. Cara, Deus tinha o cuidado de refrescar o seu povo naquela caminhada, sabe? Isso é uma prova de que Deus se importa. Mas ainda não está nem perto de ser a maior prova de que Deus se importa. Nesse mesmo caminho do deserto, o deserto fica bem, bem frio à noite. E Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Cara, Deus se preocupava com a temperatura do povo dele, para eles ficarem, sabe, não terem problemas nesse sentido. Deus se importa. Mas, cara, essa não é a principal prova de que Deus se importa. Nem perto. Toda manhã no deserto, Deus fazia cair pão do céu. Uma massa de pão, maná. Cara, Deus cuida da alimentação do seu povo. Isso é cuidado, isso é carinho. Mas mesmo assim, essa nem de perto é a maior prova que eu posso te trazer essa noite de que Deus se importa contigo. Jesus, quando veio aqui, depois de ele ter ensinado uma grande multidão que tinha meio que viajado com ele também, ele vê que o povo está com fome. E ele multiplica vários pães e vários peixes. E alimenta cada uma das pessoas, para que elas pudessem voltar para casa sem estarem famintas ou sem morrerem de fome, nada do tipo. Isso é cuidado. Jesus cuidou de cada uma das pessoas, alimentando cada uma das pessoas. Mas isso não chega nem perto da maior prova de que Deus se importa. Essa não é a maior prova nem de longe. Cara, na minha vida, eu acho que muitos de vocês sabem, meu pai pegou Covid, ele foi internado, depois ele foi entubado, ficou inconsciente. Teve 88% do pulmão dele comprometido. Cara, e Deus poupou a vida dele. E hoje ele está me assistindo aqui, sabe? Deus se importa, cara. Deus é maravilhoso. Deus cuida. Mas na minha vida, cara, nem de longe essa é a maior prova de que Deus se importa comigo. Cara, Rafael, que está aqui, quase morreu também. Mais de 90% de chance de morrer pelos médicos. Cara, ele está aqui, Deus poupou a vida dele. E eu tenho certeza, cara, essa não é a maior prova de que Deus se importa contigo. Não é aí nem de perto, mas nem de perto.
Eu não sei se vocês conhecem a Camille. Conhecem a Camille Fioravante? Quem conhece? Levanta a mão. Cara, eu estava voltando no carro com ela, a gente trocou uma ideia. E ela falou sobre a questão do rim dela. Não sei se vocês sabem. Ela só tem um rim. Aconteceu que quando ela era pequena, não sei quão pequena, ela caiu da cama e bateu com a costela no chão. E aí, cara, sentiu muita dor. Na hora ela foi para um hospital ali. O hospital fez um raio-x e falou, cara, não quebrou nenhuma costela, não quebrou nada. Tá de boa. E aí, botou ela numa maca, tratou como se não fosse uma urgência, tá? Botou ela numa maca, botou um soro nela e passou uns remédios para dor e tal. A ponto dela simplesmente conseguir sair do hospital. Só que, cara, a dor dela continuou e mais tarde ela foi para um outro hospital, cara. Acontece que ela foi para o hospital justamente na hora certa, na hora que um dos melhores cirurgiões dessa parada estava lá. Esse médico, nesse hospital, tal, fez um exame nela e viu que ela estava com hemorragia interna. Galera, hemorragia interna é uma parada que mata, sim, sem você perceber tanto. E essa hemorragia interna era por causa do rim, o rim dela tinha se acabado e tal. E o médico falou assim, cara, ela tem que ser operada agora. E olha só, eu opero ela, em questão de preço, de pagar, vocês me pagam quando vocês puderem. Assim, do jeito que vocês puderem. E ela foi operada. Cara, a Camille hoje está aqui, beleza? Curada. Ela serviu aqui no Instagram do UP, serviu liderando célula aqui maravilhosamente bem. Poxa, Deus fez isso por ela, cara. Deus poupou a vida dela. E eu tenho certeza, cara, que essa nem de longe, mas nem de longe, é a maior prova do amor de Deus por ela. Nem de longe. Isso mostrou o quanto Deus se importa com ela. Quer saber, cara? Você quer saber o que realmente prova essa noite que Deus se importa? Lá em Mateus 27. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Pilatos perguntou por quê, que crime ele cometeu, mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Então os soldados do governador levaram Jesus e reuniram toda a tropa ao seu redor. Cuspiram nele, tiraram uma vara e bateram nele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o seu manto e vestiram ele com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Depois de o crucificaram, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus morreu. Mas naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A primeira lição que eu queria tirar com vocês essa noite é: nunca se esqueça da maior prova de que Deus se importa. O Filho do Homem, Jesus, ele é a maior prova de que Deus se importa. O fato do Filho de Deus ter se tornado um filho do homem, alguém que se enquadraria nesse salmo, beleza? Alguém, cara, que seria quase insignificante como a gente, beleza? Alguém menor, alguém pequeno. O fato do Filho de Deus, que é maior do que todo o universo, ter se tornado isso, é sem nenhuma comparação a maior prova de que Deus nos ama, de que Ele se importa. Galera, do jeito que o salmo se constrói, é um absurdo Deus se importar com a gente, beleza? Esse, a princípio, é o maior absurdo. Cara, Ele é imenso, a gente é pequeno, como é que você se importa comigo? Mais absurdo ainda seria esse Deus se importar tanto com a gente, a ponto de se tornar pequeno como a gente. Esse é o absurdo. Esse é o escândalo da cruz. Esse é o escândalo da graça. Cara,
Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. O véu que separava a gente de Deus foi rompido por Jesus, cara. Hoje, a gente consegue entrar por esse véu e falar com Deus diretamente. A gente que é pequeno consegue falar com Deus. Jesus liberou um caminho, cara, para que a gente pudesse passar a eternidade com Jesus. Jesus é esse caminho. Cara, Deus amou tanto o mundo, mas Ele amou tanto o mundo, e Ele se importou tanto, e Ele se preocupou tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que cresce nele não morresse para sempre, mas tivesse a vida eterna. Essa é a maior prova de amor que existe. Essa é a maior prova de que Deus se importa. O Filho de Deus se torna filho do homem para que os filhos dos homens fossem adotados, se tornassem filhos de Deus. Jesus se fez homem, se fez um pouco menor que os seres celestiais, e hoje tudo está sujeito aos seus pés. Hoje Ele é coroado de glória e de honra, e vai ser assim para sempre. A segunda aplicação é a mesma que rolou na pregação de sexta passada. E galera, se ela está rolando hoje de novo, é porque ela é muito importante, beleza? É porque Deus provavelmente quer falar com você sobre isso. A segunda aplicação: não negligencie a salvação. Não negligencie a salvação. Olha só, essa pregação, isso que foi exposto nesse texto, lidou com alguns absurdos, beleza? Alguns absurdos. Eu vou listar aqui para você 4. Primeira coisa, Deus é absurdamente grande. O Salmo demonstrou isso. A segunda coisa, a gente é absurdamente pequeno diante de Deus. A terceira coisa, Deus se importar com a gente é um absurdo. É um absurdo. A quarta coisa, o Deus absurdamente grande se fazer absurdamente pequeno é mais absurdo ainda. Beleza? Esses foram os 4 absurdos desse texto, que deveria fazer a gente pular de alegria. Beleza? Pode existir um quinto absurdo. Isso vai depender de você. Beleza? O quinto absurdo seria você ver Deus se importando com você. Seria você ver Deus morrendo em seu lugar para te trazer um caminho para o céu e você negligenciar isso. E você ignorar isso. Esse seria o absurdo, mais absurdo de todos. Esse seria o maior problema. De verdade, cara. Eu vou usar um português bem direto aqui, tá? Se você acredita na Bíblia, beleza? Se você acredita na Bíblia, se você não acredita em nada do que rola aqui, cara, beleza, o que eu vou falar não tem nada a ver contigo. Mas se você acredita na Bíblia, ou mais, cara, se você acredita minimamente na Bíblia, você negligenciar a salvação, você ver Deus se importando contigo e não se importar com Ele, é absurdo e é burrice. É a maior burrice que você pode cometer. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque se o Evangelho for verdade, cara, você vai estar no céu, mas se for mentira, você vai ter vivido uma vida maneira aqui e tal. E, cara, vai acabar em qualquer outro lugar. Mas o upside o upside é o quanto você pode ganhar. É muito maior, cara. Tá ligado? Não pode ser normal a gente ver Deus se importando com a gente e não fazer nada. A coisa mais doida que a gente pode fazer na nossa vida é saber que Deus se importa com a gente e viver como se Ele não existisse, cara. E viver a nossa vida na nossa escola falando coisas que não agradam a Ele, vivendo como se Ele não existisse, como se a gente nem se importasse com Ele. É falar na nossa casa, com nossos irmãos, com a nossa mãe, de qualquer jeito, como se Ele não existisse. Cara, viver uma vida de quem não se importa com Deus é um absurdo. É um absurdo. Galera, o que eu queria mais martelar na cabeça de vocês é que, apesar da nossa pequenez, Deus se importa com a gente, cara. Deus ama a gente, Deus conhece a gente. E Ele se tornou pequeno para que a gente fosse salvo.
Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E diante dessa verdade, a única reação aceitável é você glorificar a Deus com tudo que você tem. Poxa, é você viver para a glória dele, sabe? O salmista fez isso. O salmista olhou para a obra de Jesus. Depois de ter falado tudo que ele falou, ele termina dizendo: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Galera, o que eu mais queria para a gente essa noite era que a gente terminasse essa noite aqui querendo viver isso, querendo glorificar o Senhor, querendo dizer que Ele é majestoso, dizer isso através de nossas atitudes, das nossas palavras. Galera, a gente ainda tem um culto pela frente aqui, beleza? A gente vai ter algumas músicas que a gente vai cantar a Jesus. O que a gente tem que fazer agora, a reação que é a mais aceitável, a reação que é a mais lógica, é a gente com todo ser, cantar para a glória de Jesus. Com todo ser, cantar louvores a Jesus. Com todo ser, a gente tem que declarar aqui que o nome dele é maior do que tudo e que ele é majestoso. Amém? Senhor, a gente te louva, Pai. Como é majestoso o seu nome, Senhor. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Quem éramos nós, Senhor, para que você se importasse com a gente, Jesus. O Senhor é maior do que tudo, Senhor, que existe, Pai. Ainda assim você se importa, Senhor. Ainda assim você nos conhece, Jesus. Ainda assim, Senhor, você enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer por nós naquela cruz, Senhor. A gente te agradece, Pai, com tudo que a gente tem. Cara, não existe outra reação, Pai. Você morreu por nós, mesmo se a gente não merecesse, Senhor. E a gente quer te louvar, Jesus. A gente não quer viver uma vida forçada. A gente não quer viver para a sua glória de qualquer maneira, sendo obrigado a isso. Mas que a gente vê a tua salvação, Senhor. A gente vê, Senhor, o quanto você se importa. E a gente quer te agradecer por isso, Senhor. A gente quer te agradecer com isso, te glorificando. A gente quer agradecer por isso, te louvando com a nossa vida, para que em tudo que a gente faça, o seu nome seja conhecido, Senhor. A gente quer viver uma vida de quem é grato pela tua salvação, Senhor. A gente quer viver uma vida de quem se importa contigo e de quem te louva pela sua salvação e escolhe o caminho da tua salvação, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor essa noite. Seja exaltado no nosso meio. Seja exaltado na nossa vida, Pai. Esse é o nosso maior desejo. Senhor, o seu nome é majestoso para sempre. Para sempre seja você a glória, o louvor. Para sempre, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém.